João 19, 17. Tomaram eles, pois a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar era em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Ou, na linguagem hebraica, tetelestai. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Todos juntos, até o verso 37. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que a isto fez, viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Amém. Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos fale ao coração e nos abençoe em o nome de Jesus. Amém. Uma entrega completa, uma entrega verdadeira, uma entrega total. Quando lemos esse texto, esse relato da palavra de Deus, nós lembramos o fato acontecido, narrado, na verdade, pelo nosso Senhor Jesus, através de João também, no capítulo 3, verso 16, que ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Queridos, nós estamos diante do relato da morte de Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, antes de morrer, nasceu, como todos nós nascemos.
Como todos nós, Jesus veio a este mundo e nasceu de uma maneira simples, completamente simples, porque Jesus, ao nascer, ele não tinha espaço. O principal homem que nasceu nessa terra, o principal da humanidade, que nasceu como um homem, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Deus como Pai, ao nascer, não tinha nenhuma hospedaria para que a sua mãe desse a luz a ele. Então, ele deu a luz dentro de um curral. Foi colocado numa manjedoura, um coxo de animais. Foi o seu primeiro berço. Assim Jesus viveu, totalmente entregue a todos nós. A todos nós. Jesus, ele nasce, vive durante 33 anos, a idade que ele morreu, e não possui nada nessa terra. Na sua passagem pela terra, você vai ver que Jesus ficava nas casas dos outros. Ora na casa da sogra de Pedro, quando ele estava na Galileia, ora na casa de Maria, Marta e Lázaro, quando estava em Betânia, estava em Jerusalém. Na verdade, quando ele estava em Jerusalém, ele só passava o dia em Jerusalém e retornava e dormia no distrito de Jerusalém, em Betânia, na casa desses amigos queridos. Ou na casa do próprio Simão, leproso, que havia sido curado. Ou seja, Jesus não teve casa própria. Jesus não teve carro. O carro da época era um cavalo. Ele teve um cavalo? Um camelo? O jumentinho com o qual ele entrou foi pego e emprestado. A casa era emprestada. O jumento era emprestado. Tudo. E teve momento na vida de Jesus que ele diz que nem um travesseiro para reclinar a cabeça ele tinha. O que ele poderia a todo momento solicitar ao Pai: Pai, eu preciso de um travesseiro, quero dormir bem. Não poderia? Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus esvaziou de toda a sua divindade, no sentido de usar a divindade a seu favor. Somente usou a divindade em favor do outro, curou, restaurou, transformou vidas, libertou cativos, abençoou pessoas, pregou mensagens que inspiraram, que mudaram a sorte, ressignificaram pessoas, famílias. Foi assim que Jesus viveu. Jesus viveu para todos nós. Jesus viveu para transformar nossa realidade. Jesus viveu por amor. E quando olhamos para nós mesmos, queridos, eu sei que todos nós temos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas preocupações, mas já percebeu que são as nossas preocupações, são os nossos desejos, sempre. Já percebeu que a oração do Pai Nosso, feita por nós, ela é invertida no nosso caso? A oração do Pai Nosso são 6 orações ali contidas, né? Pai Nosso que estás no céu. Introdução. Santificado seja o teu nome. Primeiro pedido não é o pedido. Adorado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, adoração. Venha a nós o vosso reino, venha a nós o teu reino. Ou seja, pede pelo reino. Adora a Deus, pede pelo reino, pede pelas pessoas, pede pela cidade, pelo país, pede pelas nações da terra, envia missionários, ora pelo reino. A oração que Jesus nos ensinou como modelo para as nossas orações. Não é assim? O nosso de cada dia. Só aí entra o pedido do pão nosso de cada dia. Na verdade, como quarto, porque no terceiro tem: seja feita a tua. Está vendo aí? Antes de pedir o pão, Jesus nos ensinou que a gente precisa pedir a vontade do Pai. E Ele nos ensinou com a prática, quando Ele diz para o diabo. Aí nós voltamos ao texto da tentação de Jesus. Perceba que a tentação de Jesus inverteu a oração do Pai Nosso. Lembra da tentação de Jesus? 40 dias, jejum completo, 40 dias.
Jesus, como um homem, depois de 40 dias de jejum, recebe a visita do diabo. Parece o texto nos afirmar que o diabo estava ali. Mas ele esperou o auge do jejum, quando Jesus ia entregar aquele jejum, ia voltar, ia sentar-se para comer. Neste momento, antes de terminar o jejum, e entregar esse jejum como um motivo ali de consagração ao Pai completa, o diabo aparece lhe oferecendo o quê? Transforma essas pedras em pães. O que o diabo fez? Pegou o pão, que era o quarto pedido, não tem nada de errado de pedir sobre o pão nosso de cada dia, é alguma coisa errada? Não, está na Bíblia, peça aquilo que está na sua necessidade. O pão é necessidade, aquilo que é necessidade sua. Você precisa de um carro para trabalhar? É a sua necessidade. Você precisa de uma bicicleta? Você precisa, né, de uma casa? Se de fato é uma necessidade verdadeira de Deus para a sua vida, não sei. Mas você, com o contato total com Deus, você vai entendendo. Porque Deus vai colocando no seu coração qual é a necessidade que você precisa orar de verdade. Mas é a necessidade. E aí ele pega a principal, a necessidade que era em quarto lugar, e transforma ela em primeiro. Jesus, transforma em pão essas pedras. E aí Jesus responde com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha. Está aí, querido. Jesus viveu pela palavra. Ele se alimentou da palavra. É muito interessante porque o que nós vivemos esse final de semana, esses 4 últimos dias, são 72 horas na montanha. A todo momento, nós somos, assim, chamados a orar pelas necessidades básicas. Há médicos que participam deste programa, vários médicos que estão lá. São 150 pessoas cuidando das 200 que sobem a montanha. Mas a todo momento há algum problema, antes de oferecer qualquer medicamento, ora-se, ora a Deus. E estes momentos são importantes porque essa pessoa que amanheceu travada no segundo dia, um problema de hérnia que ele possui, que quando acontece, por 4 vezes já tinha acontecido com ele, 4 vezes ele tinha tido a sua coluna travada, e foram 5 a 10 dias para se recuperar e voltar a andar sozinho. E aí, a sua esposa fez um desafio para ele: eu quero que você participe do programa Legendários. E ele, sem pensar muito, tranquilo, sua esposa é cristã, vou lá. Subiu uma montanha? Tranquilo, já fiz isso. E ele foi. E não conseguiu levantar o segundo dia. Não conseguia sair da barraca. Todas as barracas foram desmontadas, tudo preparado para a caminhada continuar, segundo dia, e ele lá preso. E foram entrando um por um, orando. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Até que o homem, depois de mais ou menos 50 minutos, saiu da barraca e andou novamente, e subiu a montanha. E viu a glória de Deus. E quando fez, nós tivemos a oportunidade do apelo, foi o primeiro a aceitar o apelo, o ateu. A vontade de Deus é o principal para a sua vida, meus irmãos. A vontade de Deus, nós temos que entender isso. É espiritual, a nossa vida é mais espiritual do que física. É física, sim, mas o espiritual vai conduzir o físico. É isso que Jesus nos ensinou. Ó, Satanás, nem só de pão viverá o homem, eu vivo é pela palavra. Está aqui, uma vida na palavra, uma vida cristocêntrica, Jesus no centro.
Está aqui a cruz. Jesus no centro, aos pés da cruz. Então, nós vamos acompanhando, então, toda a trajetória de Cristo nessa terra, assim que ele viveu, ele se entregou. E aí, quando chega o momento, de fato, de se entregar completamente para a salvação dos nossos pecados, ele vai para um jardim orar. E lá ele ora: Senhor, sabendo o que estava para acontecer com ele, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Uma vez Jesus orou, 2 vezes Jesus orou, 3 vezes Jesus orou. Jesus recebeu resposta nessas 3 orações, em 3 momentos diferentes, e ele ia os discípulos dormindo. Gente, acorda, nós estamos precisando de orar. As coisas estão para acontecer, o Filho do Homem vai ser preso. Orem, vigiem. Voltava, orava, retornava aos discípulos, dormindo. Jesus recebeu resposta, sim ou não? Silêncio. Não recebeu, mas recebeu, porque o silêncio é a resposta, está entendendo? O silêncio de Deus foi a resposta que ele precisava ouvir. Se não é possível passar de mim esse cálice, que seja feita a tua e não a minha vontade. Você está disposto a viver assim? Como Jesus viveu? É um desafio que muda toda a realidade da nossa vida. Você está disposto a viver assim? Porque é assim que Jesus viveu. E aí, voltando aos olhos, a crucificação, rapidamente, o texto que nós acabamos de ler, a partir do verso de número 16 de João, e também Mateus, Marcos e Lucas, os 4 evangelistas narram. João narra de uma maneira um pouco diferente, não sinótica, né? A maneira como Jesus é narrado por João é um pouco diferente dos 3 outros evangelhos, mas é a mesma narrativa que Jesus foi tomado, foi preso, depois, lá no Getsemane ainda, Judas tentando mostrar para todos assim: não sou eu estou aqui te cumprimentando apenas com um beijo, Jesus. Tentando mostrar para o próprio Jesus: eu não tenho nada a ver com essa tuba que está chegando aí. Como se Jesus não soubesse. Então, como se Jesus não já tivesse falado para ele: hoje, um daqueles que metem a mão comigo na comida vai me trair. Ele beija. Os soldados vêm. Aquele que eu beijar é ele. Prenderam a Jesus. Levaram Jesus para uma madrugada de trabalho. Perceba algo interessante. Gente, quem trabalha de madrugada num interrogatório? Você já viu isso acontecer alguma vez no mundo? Um interrogatório e um julgamento ao mesmo tempo, na madrugada. A madrugada inteira. Ele era levado do Sinédrio para Herodes, de Herodes para Pilatos, o governador da Judéia, e era interrogado, e de repente Pilatos começa a perceber que aquilo ali não tinha prova, era um julgamento equivocado, que estava tudo errado. A mulher dele já tinha sonhado em casa e dito para ele: não se meta com aquele homem chamado Jesus. E aí ele tenta então se esquivar de todas as formas, de não atender à vontade dos judeus que ali estavam querendo condenar Jesus à morte, pena de morte, sem nenhuma prova assim, autêntica, real, verdadeira, sem um devido processo legal. Aí ele começa então a tentar fazer o devido processo legal, perguntando a Jesus: olha, você não vai se defender? Silêncio é a resposta, né? Nós aprendemos aqui. Jesus em silêncio. Jesus em silêncio. Até que o homem se indigna e fala com Jesus: eu estou aqui, eu que tenho autoridade. Aí Jesus responde para ele: filho, nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dado. É vontade do Pai que você está aí e vai tomar essa decisão que você vai tomar. Você não vai se eximir da culpa. Não adianta lavar as mãos.
Os judeus não vão se eximir da culpa. Os romanos não. Mas é a vontade do Pai. E assim Jesus se entregou. Se entregou completamente. Aí ele vai à cruz. Ele próprio carrega a cruz por um instante. Nós sabemos que os outros evangelhos dizem que ele carrega por um tempo até Cirineu pegar e levar o restante da cruz, da trajetória. Mas antes de passar por esse momento ali de carregar a cruz, Jesus já tinha sido torturado, já tinha sido humilhado, ultrajado, cuspido. Cuspiram nele. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça para ferir a sua cabeça e lhe batiam com caniços. Zombaram dele. Rasgaram suas vestes. Chicotearam ele com chicotes com pequenos ossos na ponta. E ali Jesus foi perdendo o seu sangue. Aí ele é pregado no madeiro. Suas mãos primeiramente, seus pés. Imagine você ser pregado em um local. O suplício, a dor, a vontade de respirar. Ele levantava então sobre os pés para pegar aquele fôlego, mas logo os pés não aguentavam. Aí ia para força para a mão. Assim Jesus então, por alguns momentos ali, por alguns minutos, algumas horas, poucas horas, sofreu e derramou todo o seu sangue. E por fim, o texto ainda fala que um dos soldados, para não quebrar as pernas, como estava escrito no Antigo Testamento, assim está escrito no Antigo Testamento, por 2 vezes o texto de Jesus anuncia, preste atenção, verso 36, e isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Profecia do Antigo Testamento. E outro verso da Escritura também diz, eles verão a quem traspassaram. Então o texto do Antigo Testamento falava que as suas pernas não foram quebradas e que na verdade foi seu lado traspassado, para ver se de fato ele já tinha morrido. Assim se cumpriu 2 versículos do Antigo Testamento. E o que você vai ver agora então é que neste momento sai água e sangue. E isso saiu para que você creia, para que nós creiamos. Saiu água, ou seja, Jesus foi totalmente desidratado também, sem tomar nada, durante uma madrugada de tortura, julgamentos, uma manhã de tortura, julgamentos, até por volta de 11 horas ele sobe, mais um tempo ali de tortura, ele é pregado no madeiro, e assim morreu o nosso Senhor e Salvador. Foi assim, foi dessa forma. É a história da Escritura, todos nós conhecemos. Mas será que nós já vivemos isso? Porque isso tudo foi feito para que você e eu possamos crer. Então, se é para nós crermos, nós precisamos também vivenciar isso. Ser tocados por isso. Receber isso. Ele se doou, subiu aos céus, porque ele ressuscitou de entre os mortos, e desceu novamente na pessoa do Espírito Santo. E hoje ele te toca, e hoje ele te convida, e hoje ele te pergunta, você se entregou para mim? Você já se deu de verdade? Você já entregou tudo? Você já entregou a sua vida, as suas mãos, seus pés, seus joelhos, sua boca, suas finanças? Você já deu tudo o que tem? Porque Ele deu
tudo, exatamente tudo que ele possuía, a sua própria vida, todo o seu sangue foi vertido, sangue carmesim, que nos purifica e justifica de todo pecado. Esse é o convite para nós nessa noite. A palavra se cumpriu. Essa história todos nós conhecemos. Nós somos cristãos. Mas será que somos cristãos de nome apenas? Ou de coração? Jesus não tem a ver comigo, contigo tem a ver. É a tua vontade, o teu querer. Já não sou eu quem vive, mas agora é Cristo quem vive em mim. E este viver que agora vivo nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele já fez, ele se entregou. E hoje aquele que crê, aquele que aceita, aquele que recebe essa entrega, recebe essa graça, recebe, abraça essa entrega, e entende tudo isso, e aceita tudo isso, e vive para isso. Tem a vida eterna, passou da morte para a vida, passou das trevas para a luz, da guerra para a paz, a verdadeira paz. Então Jesus está aqui no nosso meio hoje, e Ele te convida, Ele te chama, se entregue verdadeiramente. Chega de viver do seu modo, do seu querer, do seu jeito, tomando as decisões suas e depois chorando lá atrás e reclamando, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Não sabe receber as consequências daquilo que plantou, porque está plantando errado, porque não está plantando na palavra, não está plantando em oração, não está plantando de joelho no chão, porque não entrega verdadeiramente. É assim, meu irmão, é tudo ou nada. Porque Jesus deu tudo. Essa é a mensagem do cristianismo. Ou é ou não é? É assim. Não podemos pregar de outra forma, se é assim que está escrito na palavra de Deus. E aí nós vamos a Paulo, que entendeu isso depois de cair ao chão, ficar cego por um tempo, porque viu grande luz. E este mesmo apóstolo, que era perseguidor dos cristãos, recebe da palavra de Deus, dizendo para ele: filho, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você está perseguindo os meus, está me perseguindo. Por quê? E Saulo entende aquilo, é transformado por essa mensagem, e se doa para esse Cristo. Isso trouxe consequências difíceis para ele, muitas, inúmeras. Passou a ser perseguido, ele era perseguidor, se tornou um perseguido. Mas ele não abriu mão, e ele continuou se entregando. Ele se entregou completamente, porque ele entendia: daí depende a minha salvação. Esta é a verdade. É na verdade que eu quero viver, não quero viver na mentira. Ou é mentira ou é verdade, meu irmão. Não tem meio termo. Então Deus tem nos chamado para viver mais assim. E eu quero te convidar nesse momento a refletir sobre tudo isso. O que Jesus fez por nós, como que Jesus fez por nós, o que Ele trabalhou em nossas vidas. O que Ele quer fazer através da sua vida? Você já perguntou assim? Sinceramente, já perguntou o que Jesus quer fazer através da sua vida? Quem sabe não é hoje que você vai perguntar: eu quero me oferecer, o que o Senhor quer fazer de mim? Só quero fazer a leitura então de Isaías, capítulo de número 55, quando a palavra de Deus nos diz: Isaías, capítulo de número 55.
Olha o convite de entrega que Jesus nos faz. Vamos ler juntos? Versos 1, 2 e 3. Todos juntos. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Verso agora de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Para terminar, verso de número 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, e os meus pensamentos. Mas, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Mais altos do que os vossos pensamentos. E ainda, verso de número 12. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Esse texto é um texto do profeta Isaías, como vários desses textos do Novo Testamento que nos indicam sobre profecias que estavam sendo descritas no Antigo Testamento, que se cumpriram em Jesus. Nós lemos duas hoje. Isaías foi um dos que mais falou sobre Jesus, o que seria a sua vida, como seria a sua morte. E agora, Isaías, tomado pelo poder de Deus, ele nos faz este convite de Jesus. A todos vós os que tendes sede, venham às águas, verdadeiras águas, que vão saciar a sua sede. Essa é a verdade. É tudo ou nada. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje você pode achar. Busque-o, clame-o, invoque-o, lute as suas guerras, lute pela sua família, dessa forma, buscando a Deus que criou família e que tem todo o poder para curar, restaurar, transformar, ressignificar e replicar vida através da sua vida e da sua família. Porque os planos dele são mais altos do que os nossos planos. Porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. A vontade dele, olha o que Isaías está dizendo. A vontade de Deus, não é essa vontade que nós estamos buscando aqui hoje? Não a nossa, seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. A vontade de Deus é mais alto, é melhor do que aquilo que nós mesmos queremos para nós mesmos. É melhor. E por fim o texto ainda termina. Você vai sair, nós sairemos com alegria e em paz seremos guiados. Alegria e paz. Precisa de mais alguma coisa? Se Deus dá tudo que você necessita e ainda vai lhe dar paz verdadeira e alegria verdadeira, se entregue hoje. Se entregue agora. Confie agora. Lute agora. Busque agora. Viva agora o plano soberano de Deus para a sua vida e sua família. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se você quiser ficar de pé, no seu lugar, vamos orar.
na sua vida, você que quer lutar de pé, em oração, pela vontade de Deus na sua vida, você pode orar de pé nesse momento. Vamos orar juntos, em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos nós. Lhe agradecemos, ó Deus, pelo privilégio maravilhoso que o Senhor nos concedeu na noite desse dia, de nos reunirmos em torno da Tua Palavra, que é a vontade de Deus para todos nós. Ah, Deus, há pessoas aqui de pé agora, neste momento, porque desejam viver esta vontade, desejam se entregar verdadeiramente. Ah, Deus, em nome de Jesus, aqueles que já conhecem e querem viver mais intensamente, Deus, derrama a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Aqueles que ainda não têm uma experiência, não tiveram uma experiência real com Cristo, um Cristo real, uma vontade verdadeira, que estes possam, neste momento, receber, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, a cura, a restauração, o batismo com o Espírito Santo, a transformação, e assim sairemos, assim andaremos em paz e com a bênção da alegria verdadeira em nossos corações e famílias. Louvado seja o Teu nome. Abençoe, ó Deus, o Teu povo aqui reunido, quem está em casa, quem está aqui, aqueles que estão de pé, especialmente, com a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória.